Um dia festivo, né? Graças a Deus. O almoço está sendo preparado, né? Já está praticamente certinho, né, Bruno? Porque muita coisa chegou já pronto. Essa semana as irmãs estavam lá em casa preparando carne. A ideia foi excelente, né, de fazer espetinho, porque aí todo mundo come tranquilo. E geralmente a nossa alimentação é top. Irmãos, abram suas Bíblias, Mateus capítulo 28, versículo 19 a partir. O tema é batismo em água, apenas para trazer um entendimento a todos do porquê o batismo, para que o batismo, por que nós batizamos, amém? Para que doutrinariamente a gente tenha esse entendimento para quando a gente for ali para a piscina, a gente vá com um entendimento aguçado. Amém? Mateus capítulo 28, versículo 19. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que nos visitam, os familiares, parentes dos nossos irmãos que vão ser batizados, sejam muito bem-vindos. Nós alugamos esse local para realizar o batismo, nossa igreja, o prédio, né, a estrutura está aqui na BR-060, em frente ao Parque Leão, para aqueles que não conhecem ainda. Nós estamos passando lá por um período de reforma, de adequações, logo tudo vai estar pronto para a gente ter o maior conforto possível. Amém? Irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos entender e reconhecer que tanto o batismo como a ceia do Senhor são sacramentos instituídos como ordem do Senhor Jesus Cristo. Então, não é um ritual criado pela igreja, é uma ordenança de Jesus para a igreja. Então, as crianças, jovens, adolescentes, que vão ser batizados hoje, eles já vão participar pela primeira vez tomando a ceia do Senhor com a igreja. A mesa está ali preparada e toda a igreja vai cear, para a glória de Deus. Mateus capítulo 28, verso 19, está escrito: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A palavra é explícita em dizer façam. É um verbo no imperativo, fazer. É preciso fazer discípulos de Jesus. Nós não fazemos discípulos para nós fazemos discípulos para Jesus. E a decisão que esses 4 jovens estão tomando é uma decisão por Jesus. Não é uma decisão pela igreja, pelo pastor, não é uma decisão forçada, é uma decisão por causa de Jesus. O Asaf Daniel, em particular, me disse: pai, eu quero ser batizado. E eu não perguntei a ele, não disse a ele, não fui a ele dizer que ele precisava ser batizado. Foi uma decisão particular, íntima dele, e que nós precisamos respeitar. A parte B do texto está escrito: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Em Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus receberam uma ordem, essa ordenança clara de batizar todas as pessoas que iam se integrando ao corpo de Cristo. Então, esses meninos, esses jovens que estão sendo batizados hoje, nós estamos cumprindo uma ordem daquilo que está escrito em Atos dos Apóstolos. Eles estão sendo integrados ao corpo de Cristo. Hoje eles se tornam parte do corpo de Cristo. Através de quê? De uma confissão pública, de uma fé pública, reconhecida pela igreja, de que agora eles fazem parte do corpo. Portanto, é verdade dizer que aqueles que não professaram a sua fé pública em Cristo Jesus
e que não desceram às águas, eles não fazem parte do corpo de Cristo Jesus. São parte do corpo aqueles que confessam com a sua boca a sua fé pública em Jesus e se integram a esse corpo. Mas antes disso, as pessoas passam pelo batismo em Cristo. E essa é uma experiência pessoal que não pode ser realizada por mãos humanas. Então, aquilo que vamos proceder ali, nas águas batismais, é apenas um rito, um ritual, para tornar público a fé dessas pessoas. Mas o batismo em Cristo, ele acontece no interior de cada pessoa. Então, quando eu decidi por Jesus, quando o Dudu decidiu por Jesus, quando o Danilo decidiu por Jesus, houve um batismo em Cristo. Como que acontece esse batismo, pastor? É quando o seu interior, quando a sua mente, quando o seu coração dá um giro de 360 graus e você decide mudar toda a rota da sua vida para servir a Deus, para servir a Jesus. É quando você não decide mais ser quem você é ou quem você era e decide fazer parte do plano original de Cristo na sua vida. Essas crianças têm pecado? Tem. Desde Adão. Pastor, criança peca? Peca. Desde Adão. Nós temos essa herança adâmica que foi herdada desde Gênesis, desde a criação, desde a queda, desde a desobediência. Quer ver só o pecado de uma criança? Dudu, você que tem filho pequeno, Pamela e Breno, e Aline, os demais aí que têm filhos recém-nascidos, Débora, e por aí vai. Essa criança que fica aí pegando na sua teta, mãezinha, isso é pecado. Porque ele faz a mãe sofrer. Às vezes a mãe chora de dor, mas o menino está lá grudado com a boca no bico do peito da mãe porque quer leite. A criança faz a mãe sofrer depois do parto. Poderia não ser assim, correto? Poderia não precisar, não necessitar da criança na teta da mãe. Então, alguém que coloca o outro em sofrimento está pecando. Então as crianças têm desde a sua tenra idade o pecado herdado da vida de Adão. Então o batismo em água é um selo da fé. Eu me lembro, quando fui batizado, hoje a gente não tem essa prática agora, né? E faz parte daquilo que o Espírito Santo tem me conversado e que eu vou tratar com a diaconia da igreja, mas a gente colocava aqui os irmãos que seriam batizados para fazer a sua profissão de fé para serem sabatinados. Do porquê que estão sendo batizados, porque querem ser batizados. Por exemplo, o Asaf Daniel me perguntou, aliás, me disse que queria ser batizado, eu disse, o que é o batismo para você? Me explique isso teologicamente. Então não é um frenesi emocional de ver alguém descendo as águas para simplesmente ser molhado. Não, o batismo é um selo da nossa fé em Jesus Cristo de Nazaré. Marcos capítulo 16, o verso 15 e 16 está escrito: Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Então o que condena alguém não é a falta do batismo, é a falta de fé. Porque o batismo não salva, mas os salvos se batizam. Amém? Amém. Então é a sua fé que torna você salvo em Jesus Cristo. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 10, que pela graça sois salvos mediante
a fé. Então é pela fé que nós somos salvos. Pela graça redentiva de Jesus que opera em nós. Portanto, o que salva é a nossa fé e não o batismo. Então por que batizar, pastor? Se não é o batismo que me salva? Por que batizar se o batismo não salva ninguém? Porque o batismo acompanha a fé. Não substitui, mas acompanha. O batismo é o selo de Deus sobre a vida do crente. Então, ao descer as águas batismais, nós estamos sendo selados pelo Espírito Santo. Tem crente que é batizado com o Espírito Santo ao descer as águas. Talvez se eu perguntasse aqui, muitos de vocês passaram por essa experiência. De terem sido instantaneamente batizados com o Espírito Santo. Pastor, como eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo? Uma das evidências é o falar em línguas. Os presbiterianos presentes fiquem calmos. Vai dar tudo certo. Eu sou de origem batista, com um pezinho no presbiterianismo, né? Mas pentecostal. Amém. Pastor, que balaio de gato é esse, né? Que mistura é essa? Pois é. É o Espírito Santo que faz isso. Eu não queria, mas eu sou só um servo obediente. A teologia e a doutrina de Cristo Jesus. Então, o batismo é a confissão pública da sua fé em Jesus Cristo. Quando Deus entrou em uma aliança com Abraão, ele estabeleceu a circuncisão. Então, a circuncisão era o selo da fé daqueles que tinham em sua época. Quando Deus manda que toda casa no Antigo Testamento, lá quando os judeus saíram, ainda estavam no Egito, e Deus manda que o espírito de morte passe pelo Egito, ele diz, olha, matem um carneiro sem defeito, sem mancha, sem mácula alguma, e passem nos umbrais das portas, para que quando o espírito de morte passar, a sua casa e todo primogênito que estiver nela seja livrado, seja poupado. O que houve ali, pastor? Um selo. Houve um batismo em Cristo. Essas crianças foram poupadas. Todo primogênito foi livrado, foi poupado da morte. O que é o batismo na prática? É a morte para a velha vida e a ressurreição para uma nova vida em Cristo. Então, essas crianças estão hoje ressuscitando, ressurgindo da morte para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, no Novo Testamento, nós entendemos que o batismo é apresentado como a nova versão da confissão pública da fé de alguém em Cristo Jesus. Hoje não precisa mais circuncidar, não precisa mais cortar o prepúcio. Hoje não precisa mais nenhum sacrifício de sangue, nenhum derramamento de sangue. Hoje o selo da vida de Deus na vida do homem é feito por intermédio do batismo, por imersão ou por aspersão. Vejam só o que o apóstolo Paulo vai dizer no texto de Colossenses, capítulo 2, versos 11 e 12, como parte de um comparativo ao da circuncisão do Velho Testamento e ao batismo do Novo Testamento. Em Cristo, Colossenses 2, versos 11 e 12, em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Olha a profundidade, irmãos, do que é o selo do batismo na vida de um homem e na vida de uma mulher. Não há mais o domínio da natureza pecaminosa, humana, sobre a vida de um homem e de uma mulher que decide
ser batizado. No batismo vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Então esse é o selo exponencial na vida de um crente em Cristo Jesus. Nós estamos renascendo, estamos ressurgindo das trevas para o reino do Filho do seu amor. Estamos anunciando ao mundo a nova natureza de Cristo na minha vida, na sua vida. Então esse texto deixa evidente de que há essa comparação da circuncisão com o batismo. Lucas capítulo 23, versos 39 ao 43, você que está acompanhando a leitura. Lucas capítulo 23, verso 39, está escrito: um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier o seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Então qual foi o critério aqui, irmãos? A fé declarada em Jesus. Onde? Na cruz. O criminoso já estava lá condenado, pronto para ser morto, crucificado. E no momento da sua morte, ele decide crer em Jesus. Ele foi batizado? Não, mas ele foi salvo. Portanto, o batismo não é crivo ou critério para alguém ser salvo. O que é o precedente para alguém ser salvo, irmãos? A fé pública declarada em Cristo Jesus. Então, se hoje você crer e confessar com a sua boca Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode ser salvo. Você será salvo em Cristo Jesus. Então aqui nesse texto percebe-se claramente que se Jesus tivesse colocado o batismo como condição para a salvação, aquele malfeitor jamais teria tido chance na obra da cruz, porque ele não foi batizado. Então o batismo que salva é o batismo em Cristo. O batismo que te salva é o batismo em Cristo Jesus. É aquele encontro real que você tem com Jesus no quarto. Amém. É naquele momento de oração, de contrição, que o Espírito Santo vem e se revela a você e você é salvo. Esse é o batismo em Cristo. Você foi selado com o selo da fé em Cristo Jesus. Portanto, o batismo não garante salvação, mas por outro lado, ele é o selo da sua fé em Jesus. E essa sim, lhe garante a salvação. O batismo nas águas ou em água é um ato simbólico da sua experiência pessoal com Cristo Jesus. Por que os familiares são convidados para vir participar do batismo? Porque vocês que serão batizados estão expondo publicamente a sua fé em Cristo. Vocês estão tornando público para a sua família, para os seus familiares, para a sua parentela, que hoje você está sendo selado em Cristo Jesus. Que você não pertence ao mundo, mas você pertence a Deus. Que o selo dele está em você. Então, a pergunta que se deve fazer é por que alguém que professa a sua fé em Jesus ainda não foi batizado? Tem um bocado de crente dentro da igreja que crê em Jesus, mas nunca desceu às águas. Não sei se é o seu caso aqui. Se for, você já levanta a mão que a gente já aproveita a piscina.
Porque se alguém é crente em Cristo Jesus, crê em Cristo, fez a sua confissão pública de fé, por que não foi batizado ainda? Qual é o impeditivo? Qual é o impedimento de você descer as águas? Se você crê em Deus. Se o seu filho, pai, que você às vezes diz, não, meu filho não tem maturidade ainda. A pergunta que eu gostaria de fazer a você, pai, quem é você para dizer que o seu filho não tem maturidade na sua relação pessoal com Deus? Hã? Quem somos nós para afirmar que o seu ou o meu filho não tem maturidade de fé em Cristo Jesus? É um ponto de incisão e de reflexão para nós. Deixa eu subir um pouco mais a régua. Pai e mãe que me ouve. Como nós podemos afirmar que os nossos filhos não têm ou não tiveram experiência com Cristo? Como podemos afirmar que eles não creem em Deus? Talvez creiam mais do que você. Pastor, é porque ele tira nota baixa na escola. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não digam essa aberração. É porque ele é um filho desobediente, é porque ele é um filho rebelde. Não diga isso. Porque se você está esperando que o seu filho seja um filho perfeito, sem mancha, sem pecado, sem mácula, para ser batizado, você está atrapalhando aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer na vida do seu filho. Não temos esse direito de impedir a relação do Espírito Santo com os nossos filhos. Não temos. Por isso, eu, Johnny, fora do meu título de pastor, se, por exemplo, o João Lucas dissesse para mim agora, pai, eu quero ser batizado, eu batizaria. Porque é um selo no mundo espiritual que nós não vemos, mas nós cremos. Fé, irmãos, não vê. A gente não pega na fé, a gente crê. Talvez para você soe como um escândalo, uma heresia. Mas volte para as Escrituras. Estude. Se aprofunde. E peça do Espírito Santo essa revelação. O discípulo estava à beira do caminho, Jesus passou. E o que Jesus fez com aquele discípulo? Batizou. Houve tempo de discipular? Houve tempo para doutrinar? Houve tempo para ensinar teologia? Aquele discípulo não houve, mas ele foi batizado. Se creres, será salvo. Então não compete a nós, irmãos, algumas condições, algumas normativas para selar alguém com o Espírito Santo. A experiência é pessoal. Se eu perguntasse aqui quem entrou para o seu quarto e orou a Deus e teve a sua experiência pessoal com Jesus de conversão, talvez algumas mãos se levantariam. Porque é pessoal. Eu recebi Jesus num culto, no lar, quando Daniel, meu primo de consideração, pregava sobre o primeiro milagre de Jesus num casamento em Cafarnaum, quando Jesus transforma água em vinho. Que poderia essa mensagem alcançar minha mente, espiritualmente falando?
Porque eu era uma criança de 8 anos de idade. E aquela mensagem me pegou por dentro, irmãos, e nunca mais eu errei o caminho. Tem 40 anos de idade, agora são 32 anos de evangelho. Nunca mais eu errei o caminho, irmãos. Pastor, você já pensou em desviar? Nunca passou pela minha cabeça. Nem de Cristo, nem da igreja. Nunca passou pela minha cabeça. Se tem um lugar que eu gosto, irmãos, é de estar na igreja. Eu amo estar na igreja. Né, amor? Então, a nossa relação intrínseca e pessoal com Jesus, você não pode colocar condições, aferir níveis do relacionamento de Deus ou do seu filho com Deus. Não faça isso, não duvide nem desconfie que o seu filho tem experiências reais com Jesus. Creia somente. Porque se ele disse que crê, ele crê, pronto e acabou. Romanos capítulo 6 e o verso 3 ao 5 está escrito: ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Amém? A fé opera na identificação, na apropriação e na confissão. Então a fé opera na identificação, na apropriação e na identificação com Cristo. O batismo nas águas envolve todos esses aspectos. Portanto, o batismo nas águas não é somente um momento que testifica para nós mesmos sobre a fé, mas é o momento em que publicamos a fé para a nuvem de testemunhas que passará a conviver com a minha nova ou com a sua nova condição em Cristo Jesus. Por isso, a fé é pública. Ela precisa ser publicada, para que todos aqueles que estão ao redor vejam que agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 17, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então não é apenas um comunicado, mas é uma forma de demonstrar publicamente que é o tipo de fé que há em nós, em quem cremos. É a fé que reconhece o que Cristo fez em nosso lugar. Ao descer as águas, essas crianças, jovens, adolescentes, estão publicando no mundo espiritual e para essa nuvem de testemunhas que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, Ele ressuscitou por mim. Por fim, o batismo revela uma identificação com Cristo. Então, quem pode ser batizado? A resposta é clara: quem crê. Qual é a condição para ser batizado? A fé pública em Jesus Cristo. Quem não pode, quem não deve ser batizado? Quem não crê. Você crê em Deus? Não, então não pode ser batizado. É óbvio que quem crer deve se arrepender dos seus pecados.
O arrependimento precede a fé. Atos capítulo 2, versos 37 e 38, as palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Então, critério para o batismo: se arrepender além da fé, porque o arrependimento precede a fé. Então você se arrepende dos seus pecados, sim. Crê em Jesus Cristo? Creio. Então você deve ser batizado. E receberão a dádiva do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém. Descerá sobre você o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre você. E Ele te unge, ou Ele te ungiu, para você ser um proclamador, um anunciador das boas novas de Cristo. Então, além de nós impetrarmos o sacramento do batismo sobre a vida desses jovens, hoje eles se tornam legitimamente anunciadores, testemunhas de Jesus Cristo aqui na terra. Com o selo do Espírito Santo sobre a vida deles. Amém. Atos capítulo 8, verso 35 e 38. Então, Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede. Se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Simples assim. Houve tempo desse eunuco ser discipulado, ser doutrinado? Não, ele foi batizado. Então, onde tem água, irmão, talvez não tenha uma piscina. Se tiver água da torneira, pega a da torneira, bota a cabeça lá de baixo e derrama água na cabeça do eunuco, do irmão da irmã. Olha aí, o Felipe Zanartes foi batizado com uma jarra de água. Não tinha piscina lá não, né, Felipe? Uma jarra de água, não foi, irmão? Não pegou lá e derramou na cabeça dele. Dentro do balde. Pois é, olha aí o santo homem de Deus que ele é. Ô, glória. O maior empresário de doce do Distrito Federal. Para quem não conhece, ele é o dono do Glorioso Doce. Acho que vai ter alguma prova aí no final, né? É de graça? Amém. Se você não quiser ficar viciado, eu peço que você não prove. Porque vicia. Eu tento ficar sem, mas não consigo. Pois é. Então... Dois dependentes aqui, o senhor e o Tiago. Somos dependentes, né? Então, esse foi o exemplo do batismo do nosso irmão. Então tá passando do lado de uma poça de lama, irmão, tá água suja lá, alguém quer ser batizado? Batiza. Em nome de Jesus. Então algo importante a ser mencionado aqui é que Filipe não pergunta ao eunuco se a vida dele foi mudada. Porque o requisito básico é a fé em Cristo Jesus. Ei, pais, mais uma vez eu vou voltar a atormentar vocês. O requisito básico para alguém ser batizado não é mudança de vida. É a fé professada em Cristo Jesus. Não espere que ninguém mude para depois descer as águas. Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia que alguém deve primeiro mudar
para ser batizado. Se você achar, você me fala. Que eu mudo minha pregação. Não está escrito. Se o seu filho está dando trabalho a você em alguma circunstância, é porque você deve entrar como pai e como mãe. Para educá-lo, doutriná-lo, tratá-lo, exercer a sua paternidade. Mas quanto à fé, não impeça o seu filho. Tem pai que castiga o filho, você está muito desobediente, não vai para a igreja não. Não faça isso. Porque você pode perder de forma determinada o coração do seu filho. E ele nunca mais querer pisar numa igreja. Tá dando muito trabalho, não vai para o ensaio não, do Kids não. Não vai fazer isso com as crianças não, não vai para coisa tal, não vai para coisa B da igreja. Não faça isso. Deixa o seu filho em paz. Se ele está lhe dando trabalho, o melhor lugar para ele estar é na igreja. Não tira ele da igreja, não. Não cometa essa burrice. Deixa ele em paz, servir a Cristo, servir a Deus. Mas ele está me respondendo mal, deixa ele responder e senta o cinto nele. Joga a sandália, o cinto. Dá as devidas palmadas, tira o celular dele, bloqueie, tranca dentro de um baú com cadeado, deixa ele passar por essa desintoxicação. Porque às vezes ele só está intoxicado pela mídia, pelos youtubers, por esses dementes da internet, que atrofia a mente do seu filho. Então o melhor remédio para curar o seu filho não é tirar ele da igreja, é tirar ele da internet, do computador, do celular. Estão aqui os meus filhos de prova. Eu sou o maior terrorista da minha casa. Tem 2 aí? Pronto, olha lá. 3. Eu sou o maior terrorista, irmãos. Ana Júlia, Azaf e Daniel estão aqui. João Lucas também sabe. De vez em quando, irmãos, o João Lucas está terrível. Terrível ao cubo. E aí eu tenho que agir, eu tenho que entrar em ação. As paredes da minha casa estremecem. Porque o pai agiu. Não é, minha filha? Ela foi batizada já. O Azaf Daniel vai ser batizado hoje. Agora, quando a gente vinha para cá, dentro do carro, eu disse com relação a telefone, a celular, eu disse, o Azaf Daniel é o menos doente. A minha filha agora há pouco estava pedindo para eu entrar no aplicativo do banco para botar internet para ela. Perguntem se eu fiz. Não fiz. Não fiz. Tem quantos 1.000 metros quadrados esse lote aqui? 3.000 metros de metro quadrado. Você vai dar internet para o seu filho ficar no celular com 3.000 metros quadrados para ele brincar? E com tanta gente boa para a gente conversar e rir? Olhar no rosto um do outro? Depois que terminar o culto e passar o período de batismo, a gente poderia fazer uma campanha aqui, pais. Vamos fazer aqui um motim entre nós pais. Recolham o celular de todos eles. Guarda dentro do carro e tranca com alarme. Para não correr o risco dele ir lá arrombar. E vão brincar, olhar um no rosto do outro, conversar, fazer interação. Tem tanta criança nova aqui hoje. Vai lá, crianças, fazer o papel de Filipe e batizar os eunucos, que talvez estejam por aqui. Entrar nesse período de conversação, de interação, de conhecimento. Tomem os iPhones, os Motorolas, os Samsungs. Não tem essa marca sanguessuga, porque ele suga vocês.
Está sugando a vitalidade e a vida dos nossos filhos. Então olha como é importante as crianças virem ao culto, porque aqui eles ficam com raiva do pastor. Porque o pastor está ensinando o seu pai a não te dar o que você quer. E aí você vai ter um encontro real e genuíno com Jesus Cristo de Nazaré. Ontem eu li uma notícia, um criminoso estava em Unai, Minas Gerais, a terra da minha esposa. Ele converteu a Jesus, faz parte do PCC, fazia parte do PCC, cometeu alguns crimes em Araguari, né? Araguari, Minas Gerais. Ele, por conta própria, foi à delegacia e disse para o delegado, mandou pelo Instagram, mandou mensagem para o delegado dizendo: eu estou me entregando. Cometi esses crimes, tal, estou arrependido e agora eu quero pagar o meu boleto. Por que, irmãos? Um batismo em Cristo. Esse irmão desceu às águas? Não. Mas houve um batismo em Cristo, mudança de mente. Um giro de 360 graus. Houve um encontro real e genuíno com Jesus. Então não precisa, irmãos, ninguém ser impedido de estar na igreja porque não está bem. Aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Nós precisamos ter consciência enfática de o melhor lugar para os nossos filhos crescerem é na igreja. Ainda existe esse lugar saudável, cheio da presença de Deus, para os nossos filhos crescerem. Então, algumas denominações estabelecem regras e requisitos que não têm fundamento bíblico e teológico para serem aplicadas ou aplicados. A regra é simples: crer de todo o coração. Se crer, será salvo. A palavra batismo significa imergir, mergulhar. João capítulo 3, o verso 23, está escrito: nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água, e o povo ia até ele para ser batizado. As pessoas estavam indo ao lugar do batismo, ao encontro das águas, para serem imergidas, mergulhadas nas águas. Então quem batiza? O batismo por imersão ou por aspersão? Mateus capítulo 28 e o verso 19 e 20 foi o texto que nós lemos no início. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os mandamentos, todos os preceitos que eu lhes tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação de séculos. Então, é você, pai, quem está discipulando e doutrinando o seu filho, então é você quem deve batizá-lo. O pastor vai impetrar a bênção sacerdotal sobre a vida do seu filho, mas se é você, pai, quem discipulou, quem doutrinou o seu filho, é você quem vai batizar. Como autoridade sacerdotal, autoridade pastoral sobre a vida do seu filho. Porque eu creio que os seus filhos têm um pastor dentro de casa, que ensina a eles. Embora o Dr. Júnior tenha feito o discipulado das 4 aulas de batismo com a apostila, com as crianças, eu peguei o Asaf Daniel em casa e passei com ele as lições, para saber se de fato ele estava entendendo aquilo que estava sendo ministrado. Me juntei com ele para fazer o dever de casa que o Dr. Júnior tinha passado para fazer em casa.
E não fui eu que fui atrás dele, irmãos, mais uma vez digo. Ele me chamou com a apostila na mão e disse, pai, me ensina isso aqui. E fiz a lição do batismo junto com ele. Então os pais que criam os seus filhos, que doutrinam os seus filhos, são os mesmos quem deve proceder com o batismo. São os mesmos quem devem batizar os seus filhos. A igreja que batiza é a igreja que cresce. Uma igreja que não batiza é uma igreja que não cresce. Organicamente falando. Qual é a nossa grande preocupação, irmãos? É não ser, nunca jamais, uma igreja preocupada com o crescimento numérico. Nós não queremos que isso aconteça por exaustão, por pressão, por força, de que tem que ganhar, tem que multiplicar. Não estamos nesse lugar. Nós queremos que a igreja cresça saudável, com saúde, sem ninguém pressionar, de forma orgânica. Os crentes vão sendo acrescentados de forma natural à vida comum da igreja. Então, quanto mais criança tiver na igreja, é um sinal notório de que a igreja é saudável. Quanto mais criança chegar, e graças a Deus está chegando menino. O Fernando está produzindo. Fernando e Bruna. Breno e Pamela estão produzindo. Graças a Deus. Já viram o tamanho do busto da Pamela, irmãos? Vai chegar mais uma, né? E quem quiser mais, pega a rabeira aí. O Dudu já tem 3? Acabou, né? O Tássio e a Renata ainda dá tempo. O Felipe e a Jéssica Zanardes dá tempo. O Júnior e a Aline agora que começou, então deixa eles quietos, né? Carla e Tiago, Fernando Vieira e Elina. Raquel e Jeremias. Eu fiz 3 já, irmã. Eliane ligou. Irmão, o motivo de eu ter parado é porque a Eliane é perigosa. Irmã, ali é um fio positivo com negativo. Não tem erro. O Tiago e Cleia só tem 3, né? E aquela casa é muito grande, tem 3 pavimentos, dá pra botar muito menino naquela casa. Então, produzam, multipliquem, gerem filhos. Nós queremos discipular esses meninos com vocês. Queremos trazer essa galera toda para a igreja. Como o Tiago disse, daqui a alguns anos, irmãos, eles estarão aqui no púlpito pregando. Você e eu já teremos partido para a glória. E essas crianças vão dar continuidade a esse legado de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Então não podemos perder o time nem a fita daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Por isso, esse momento épico e sublime na vida da igreja de mergulhar essas crianças na água, é um momento emocionante, sobrenatural, porque nós estamos declarando nos céus espirituais de que nós estamos gerando filhos. Estamos gerando filhos para a eternidade, em Cristo Jesus. Amém? Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Após o batismo, irmãos, nós vamos fazer... É antes, né, Renata? Isso, a gente antes vai ter que fazer, sabe o que a gente esqueceu? A foto dos 4 com o senhor, que a gente não tirou a foto toda, Sim. aí a gente depois tira com a igreja inteira, aí a gente batiza. Ok, Aí tá bem. depois assim. Ok. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos e louvamos o teu nome por essa manhã gloriosa, poderosa na tua presença, onde os nossos irmãos em Cristo farão parte, serão trazidos para o seio do corpo de Cristo.
serão integrados à comunidade de fé, serão legitimados como parte do corpo de Jesus Cristo de Nazaré. A decisão mais importante, mais linda, mais poderosa e sublime que esses jovens estão tomando. E profeticamente nós queremos declarar sobre a vida deles, ó Deus, que eles sejam fecundos, que eles sejam multiplicadores de discípulos, que eles sejam doutrinadores, que se tornem testemunhas oculares, missionários, mensageiros do Evangelho de Cristo aqui na terra. Declaramos que desde as suas tenras idades, eles sejam, ó Deus, poderosos em anunciar o Evangelho do Senhor. Que o Senhor os tome de dentro para fora. Que o Espírito Santo os tome de dentro para fora e os torne evangelistas, mensageiros do Evangelho de Cristo Jesus, das boas novas do Senhor. E toda essa nuvem de testemunhas que está aqui, vejam a olho nu o que o Senhor está construindo, iniciando e startando na vida desses jovens. Assim nós oramos, em o nome do Senhor Jesus, pedindo a Deus que ao descer as águas, a natureza adâmica seja sepultada e a natureza do último Adão ressuscite com eles, ao serem levantados das águas. Assim nós oramos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? A foto, né, Renata? Tá. Vocês vão fazer uma foto comigo. Danilo.